Oi, meu nome é Rebeca Souza e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula com ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Aqui nesse canal nós já temos algumas aulas. Nós temos a aula 1 que fala sobre a Bíblia, nós temos a aula 2 que fala sobre Deus, nós temos a aula 3 que fala sobre Jesus e hoje nós teremos a aula 4 que vai falar sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. E para a gente começar essa aula, eu queria ler uma frase de Cleiton Carvalho, que essa frase diz assim: um homem cheio do Espírito Santo não precisa dizer que eu tenho, porque suas atitudes já mostram. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não precisa sair por aí dizendo que ela tem o Espírito Santo, porque as atitudes dela, o testemunho dela, vão mostrar para outras pessoas que ela tem o Espírito Santo. Então vamos começar a nossa aula. E na nossa aula nós vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre o ministério do Espírito Santo. Essa aula aqui, como as outras, o meu objetivo é trazer ela simples, bem fácil, para que qualquer pessoa possa entender essa aula. Afinal, o objetivo dessas aulas é que todo cristão conheça pelo menos o básico da sua fé. Como que uma pessoa pode ser cristã se a pessoa não conhece o básico da sua fé? Para você dizer que você tem um tipo de posicionamento, você tem que entender pelo menos o básico do que aquele seu posicionamento fala. E a nossa fé, o cristianismo, ele tem ensinos base, ele tem ensinos sobre Deus, ensinos sobre a igreja, ensinos sobre a vida cristã, que são ensinos base. E todo cristão deve saber esses tipos de ensino. Então, nós vamos começar aqui falando primeiro sobre a pessoa do Espírito Santo. E para a gente iniciar, nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa passagem aqui, esse versículo aqui, é uma frase de Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou e ele estava subindo ao céu, então ele diz aos seus discípulos, ele diz: olha, vocês não saiam, vocês fiquem em Jerusalém e esperem, porque o meu Pai vai mandar o Espírito Santo para vocês. E é com esse Espírito Santo que vocês vão receber poder e autoridade para serem minhas testemunhas, para poderem falar para outras pessoas sobre mim. Então é com o Espírito Santo que você pode fazer isso. O que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer que uma pessoa, ela não tem como falar de Jesus para outras pessoas, ela não tem como testemunhar de Jesus se ela não tiver o Espírito Santo. E por que isso? É porque lá em 1 Coríntios diz assim, que quem conheceu a mente de Deus, a não ser o próprio Deus. O homem conhece as coisas dos homens, ele entende sobre coisas humanas. Mas para entender sobre as coisas de Deus, você precisa ter a mente de Deus. E para ter a mente de Deus, você precisa ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, essa pessoa é que vai ter condições de entender o que a Bíblia está falando bem direitinho para poder falar para outras pessoas. Porque só entende o que é espiritual aquele que é espiritual. Então eu só posso entender direitinho as coisas de Deus se eu tiver o Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo entra na pessoa? No momento da conversão. Quando a pessoa se converte, ali naquele momento que ela se converteu e ela confessou a Jesus com a sua boca, porque a Bíblia diz, né, que com a boca você confessa e com o coração você crê. Então, quando a pessoa crê no seu coração e confessa com a sua boca, a partir daquele momento, o Espírito Santo entra dentro daquela pessoa e ele começa a trabalhar naquela pessoa. E quando ele entra dentro dela, então ele faz com que aquela pessoa renasça, ela se torna uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e a partir de agora tudo se fez novo. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, todo cristão verdadeiro, todo convertido, ele tem o Espírito Santo. Ele entra na pessoa no momento da conversão. E Jesus diz aqui: vocês receberão o Espírito Santo para serem minhas testemunhas,
para você poder entender direitinho as coisas que Jesus ensinou na Bíblia, as coisas que Deus ensinou na Bíblia, para você entender direitinho e saber a maneira certa de falar, o tempo certo, para a pessoa certa, do jeito certo, você precisa ter o Espírito Santo para lhe ajudar em tudo isso. Porque as coisas espirituais, o homem não conhece fazer, não consegue fazer por si próprio. Para ele conseguir fazer alguma coisa espiritual e entender alguma coisa espiritual, ele vai precisar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é apenas uma força ativa, uma influência ou uma energia cósmica. Algumas pessoas não acham que o Espírito Santo é Deus, mas acham que é apenas uma força que está por aí pela natureza. Não, o Espírito Santo não é apenas uma força, ele não é apenas um espírito, ele não é apenas simplesmente, né, um espírito, ele não é apenas um ventinho que anda por aí, só uma influência. O Espírito Santo não é apenas uma consciência. Não, o Espírito Santo é uma pessoa de fato. Mas o Espírito Santo, ele não tem corpo. Porque o que acontece? Nós, quando nós pensamos em uma pessoa, nós imaginamos logo quem? Alguém com um corpo. Mas nós podemos dizer, por exemplo, eu tenho um lápis. Esse lápis tem um corpo. Mas esse lápis é uma pessoa? Não, esse lápis não é uma pessoa. Ele é um lápis. Tem um corpo de lápis, mas ele é apenas um lápis, ele não é uma pessoa. Eu tenho, por exemplo, um gato. O gato tem um corpo, mas aquele gato, ele é uma pessoa? Não, o gato, ele não é uma pessoa. Ele é um animal, mas ele tem um corpo. Então, o que significa dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Significa dizer que o Espírito Santo, ele tem personalidade. É por isso que nós dizemos que Deus é uma pessoa, apesar de Deus não ter corpo. Deus é espírito. Né? A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esses adoradores que o Pai procura, os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus também é uma pessoa, só que é uma pessoa com corpo, porque ele reencarnou, aliás, ele encarnou como uma pessoa. E o Espírito Santo também é uma pessoa. Né? Jesus encarnou com um corpo, mas o Espírito Santo, apesar dele não ter um corpo, ele também é uma pessoa. E por que nós podemos dizer que ele é uma pessoa? Porque o Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo, ele tem consciência. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele pode se entristecer, ele se alegra, ele se ira. O Espírito Santo, ele toma decisões. Ele faz o que ele bem quer no momento que ele quer, do jeito que ele quer. O Espírito Santo, ele tem atitudes, ele age da maneira que ele sabe que é a melhor maneira. Então, isso é o que faz alguém ser uma pessoa, é ter consciência das coisas, é ter pensamentos, é ter atitudes, é ter sentimentos, é ter noção das coisas. Então, isso é que faz de alguém uma pessoa, não ter um corpo. E é por isso que o Espírito Santo é, sim, uma pessoa. Porque ele é totalmente independente. E ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem sentimentos, atitudes, pensamentos, toma decisões. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós dizemos que ele é a terceira pessoa da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade, ela nos ensina que nós temos um Deus apenas, mas que esse Deus, ele se revela em três pessoas que nós temos. Deus Pai, nós temos Jesus, o Filho, e nós temos o Espírito Santo. O Espírito não é o Pai e nem é o Filho. O Filho não é o Pai e não é o Espírito. E o Pai não é o Filho e não é o Espírito. Mas os três são um Deus. É apenas um Deus. Nós não adoramos três deuses. É apenas um Deus. E como nós podemos ver que eles realmente são três pessoas diferentes, mas que eles são um Deus? Nós podemos ver isso, por exemplo, no episódio do batismo de Jesus. O que aconteceu no batismo de Jesus? Jesus, ele foi se batizar. E então, o que aconteceu no momento do batismo dele? As pessoas viram, né? Jesus entrando na água, as pessoas conseguiram ouvir uma outra voz, que não era a voz de Jesus, mas uma outra voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro muito. E as pessoas também viram o Espírito Santo, que veio em forma de um pombo e veio e desceu na cabeça de Jesus. E ele sentou e permaneceu. Então, nós podemos ver ali que Deus, ele não se manifesta às vezes como Pai, e às vezes ele se manifesta como Espírito, e às vezes ele se manifesta como o Filho. Não.
são 3 pessoas diferentes. E naquele momento do batismo de Jesus, nós podemos ver, podemos perceber as 3 pessoas diferentes agindo ali. Porque Deus está falando lá no céu, o Espírito está voando como um pombo e Jesus está abaixo, lá dentro da água. Então você consegue ver as 3 pessoas. Quando Deus diz, esse é o meu filho amado, aquela voz não está saindo do pombo. E a voz também não sai de Jesus, não é Jesus que diz isso, mas é o próprio Pai que diz isso. Lá no céu, as pessoas ouviram a voz lá no céu. Quando o filho está se batizando, não é o Pai que está se batizando, e nem é o Espírito, porque você vê o Espírito voando por cima ali. Ele não entrou dentro da água, quem entrou foi o Filho. Então ali nós podemos ver as 3 pessoas da Trindade, sendo que os 3 são apenas um Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, que é o que nós estamos dizendo aqui. E como uma forma, uma prova que a Bíblia nos dá, que o Espírito Santo é Deus, que ela nos dá várias provas, em várias passagens você vai encontrar a Bíblia falando que o Espírito Santo é, sim, Deus. Uma dessas passagens nós vemos em Atos capítulo 5, que nos mostra Ananias e Safira, que tinham um terreno, e então eles venderam esse terreno por um valor X. E o que foi que eles fizeram? Eles planejaram dizer para o apóstolo que eles tinham vendido o terreno por um valor X e teria sido aquele valor total. E eles queriam, porque as pessoas estavam vendendo suas coisas, dando dinheiro aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem pegar esse dinheiro e usar para as pessoas que tinham necessidade. E todo mundo achava aquilo muito bonito. Lá em Atos você vai ver o começo da igreja, Atos dizendo que as pessoas até achavam bonito aquilo que a igreja fazia, a igreja estava na graça do povo, porque de fato eles ajudavam uns aos outros, as pessoas viam como as pessoas da igreja eram realmente irmãos uns dos outros, eles tinham amor, eles tinham compaixão, eles tinham amizade, eles tinham misericórdia. E então o que Ananias e Safira fizeram? Eles acharam aquilo bonito e quiseram aparecer. Fizeram da onde? Bonzinhos. Então eles pegaram o seu terreno, que eles venderam por um valor X, e disseram para o apóstolo que eles tinham vendido no valor Y, que era um valor menor. Quando, na verdade, eles pegaram o valor que eles venderam esse terreno, e eles ficaram com uma parte, e apenas o restante eles deram para o apóstolo, dizendo que aquele restante era o valor total do terreno. E o que Pedro diz para eles? Pedro diz, o terreno não era de vocês. E se vocês tivessem vendido e ficado com o dinheiro também não era de vocês. O que ele queria dizer? Se vocês tivessem vendido esse terreno e ficado com o valor total, vocês estavam no direito de vocês. Não é errado, gente, isso não é pecado. O terreno é de vocês têm o direito de ficar com o valor total do terreno de vocês. E se vocês tivessem vendido o terreno e ter escolhido ficar com uma parte do dinheiro e dar apenas o restante para a gente poder ajudar aqui as pessoas necessitadas, também não estaria errado. Afinal, o terreno é de vocês e vocês têm o direito de fazer o que quiserem com esse dinheiro. O errado é porque eles disseram para Pedro que eles tinham vendido por um valor menor, quando na verdade eles tinham vendido por um valor maior e tinham ficado com a parte do dinheiro. O errado foi mentir. E o que Pedro diz? Olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí ele diz, vocês mentiram a Deus. Quando Pedro diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, aí mais na frente ele diz, vocês mentiram ao próprio Deus. Não é a homens que vocês estão mentindo, é ao próprio Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Mentir para o Espírito Santo é a mesma coisa de estar mentindo para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele possui os mesmos atributos de Deus. Por ele ser Deus, então toda qualidade que Deus tem, toda característica que Deus tem, o Espírito Santo tem também. Deus é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Deus, ele é totalmente bom, o Espírito Santo também é totalmente bom. Deus, ele é misericordioso, o Espírito Santo também é misericordioso. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. O Espírito Santo também é onipotente. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo. O Espírito Santo também é onisciente. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo também é onipresente. Ou seja, todo atributo que Deus tem, o Espírito Santo também tem. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Isso tem lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, o que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Está dizendo que os cristãos, eles são a morada do Espírito Santo. O cristão, ele é a casa do Espírito Santo. É dentro dele que o Espírito Santo mora. E o morar não quer dizer que o Espírito Santo ele vem e sai, e depois ele fica e ele sai. Não, morar é morar. Morar, ele não sai dali. Ele permanece ali. O que Jesus diz? Olha, eu mandarei o Espírito, meu Pai mandará o Espírito Santo para vocês e ele vai permanecer com vocês para sempre. Então o Espírito Santo, ele mora. Ele não apenas vai fazer visita. Ele não apenas vai fazer uma estadia. Ele não passa apenas um final de semana. Não, ele de fato ele mora ali. Ali se torna a habitação dele. E é importante a gente saber disso, porque hoje muitas pessoas têm um conceito errado de casa de Deus. E dizem que a casa de Deus é aquele prédio que as pessoas se reúnem durante a semana para poder cultuar a Deus. E não, ali não é a casa de Deus. Ali não é a morada de Deus. A casa de Deus é as pessoas. Porque nós somos a morada do Espírito Santo. As pessoas são a casa do Espírito Santo e não o prédio. O prédio é apenas um lugar que as pessoas se reúnem para adorar, por ser um lugar mais espaçoso, mais cômodo. Esse é um lugar melhor para muitas pessoas poderem se reunir para adorar. Porque muitas pessoas na casa de um só, durante muito tempo, às vezes gera um certo incômodo e não é confortável para todo mundo, o espaço é pequeno. Então, por isso, é mais conivente ter um espaço próprio para que as pessoas possam se reunir para adorar todo mundo ali, um espaço confortável, um espaço bom para as pessoas poderem ali se reunir. Mas aquele espaço não é a casa de Deus. A casa de Deus são os salvos. Quando a pessoa se converte, a pessoa confessa Jesus, o Espírito Santo entra naquela pessoa e ele passa a habitar naquela pessoa. Então, ela é a casa de Deus. Os cristãos que são a casa de Deus e não o prédio. O prédio não é a casa de Deus. Agora nós vamos ver sobre o ministério do Espírito Santo. Para a gente poder ver sobre o ministério do Espírito Santo, eu quero começar ali com vocês em João 14. João 14, versículo 15 até o 17, que diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus ele está aqui na última ceia. Jesus está falando aqui das últimas instruções aos discípulos. Ele está conversando com os discípulos e depois disso ele vai orar. Depois eles cantam um hino, então eles saem. Aí eles vão para um jardim, que é o jardim do Getsemane, onde os 3 discípulos ficam lá e dormem, e Jesus sai para orar isoladamente. E depois disso, Jesus é pego pelos soldados. Então, esse discurso de João 14, João 15 e João 16 é o último discurso de Jesus aos discípulos que ele está fazendo lá no momento da ceia, da última ceia. Aliás, da primeira ceia, né, que era o momento da última Páscoa. Então, Jesus está dizendo aqui muitas coisas para os discípulos, e uma dessas coisas que Jesus diz para os discípulos é: eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que estará com vocês para sempre. Essa palavra aqui, outro conselheiro, não significa outro de um outro tipo, mas um outro do mesmo tipo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu sou um conselheiro de vocês, mas eu vou e o meu Pai vai mandar um outro conselheiro igual a mim. Ele é da mesma essência que eu. Ele é o Espírito Santo. E ele diz: o meu Pai vai mandar ele até vocês. E ele diz: o mundo não conhece ele, mas vocês o conhecem, porque ele vive em vocês e estará em vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Ele vive em vocês, mas ele estará em vocês?
Se ele vive, quer dizer que ele não está? Bom, tem uma pequena diferença na forma da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e na forma da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E é importante a gente saber também que o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos considerar ainda como o Velho Testamento. Por quê? Porque o testamento só vale quando o dono do testamento falece. Não é verdade? Por exemplo, nós temos um senhor de idade, esse senhor de idade ele já está bem idoso, e ele tem alguns bens, e ele tem os seus filhos, ele tem os seus herdeiros. Então, o que esse senhor de idade faz? Ele faz um testamento, dividindo para cada filho o que cada filho vai ficar das coisas dele. O meu filho tal vai ficar com isso, o filho tal vai ficar com isso, o filho tal vai ficar com isso. Então, ele faz o testamento, dividindo para cada filho. Mas, enquanto ele está vivo, aquele testamento ainda não está valendo. Os filhos ainda não são donos das coisas do pai. Aí, quando o pai falece, é que aquele testamento passa a valer, e então, sim, os filhos começam a cada um ter a sua posse das coisas que foram divididas do pai. Do mesmo jeito é Jesus Cristo. Para que o Novo Testamento pudesse começar, Jesus tinha que ser crucificado primeiro e então ressuscitar. Quando Jesus foi crucificado, aí começou o Novo Testamento, a nova aliança. Mas enquanto Jesus estava na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de Jesus ser crucificado, ainda era Velho Testamento. Jesus ainda vivia no tempo do Velho Testamento, ele ainda vivia no tempo da antiga aliança. Por isso que Jesus teve que obedecer à lei, teve que fazer muitas coisas que tinham a ver com a lei. Quando, por exemplo, quando Jesus curava algumas pessoas, ele dizia: agora você vá, do mesmo jeito que ensina a lei de Moisés, vá se purificar como diz lá na lei, vá se apresentar aos sacerdotes como diz lá na lei. Então, Jesus, ele obedecia à lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus ainda vivia no Velho Testamento, na antiga aliança. E ele diz: ele vive em vocês, o Espírito Santo, e ele estará com vocês. O que Jesus queria dizer? O Espírito Santo no Velho Testamento, ele ainda não habitava nas pessoas. O Espírito Santo, nós temos, por exemplo, um exemplo de Sansão. O que a Bíblia conta? A Bíblia conta que Sansão, ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha sido separado para Deus desde a barriga da sua mãe, ele era nazireu, que ele era consagrado. Só que o que acontecia? Acontecia, por exemplo, alguma coisa, então a Bíblia diz: o Espírito Santo se apossava de Sansão, então Sansão fazia tal coisa. O Espírito Santo se apossava de Sansão, então Sansão fazia tal coisa. E era assim que o Espírito Santo agia na antiga aliança, no Velho Testamento. É por isso que quando Davi peca com a mulher do soldado, Davi diz o quê? Senhor, não tires de mim o teu Espírito. Porque era isso que o Senhor já tinha feito com Saul. Deus tinha escolhido Saul, né, que era um rei do jeito que o povo queria. Então Samuel vai e unge Saul. E ungir, quando eles ungiam alguém com óleo, isso significava que aquela pessoa estava sendo consagrada, ela estava sendo separada para o serviço de Deus. E aquele óleo, ele simbolizava o que o Espírito Santo faz hoje. Por isso que hoje nós não precisamos ungir alguém com óleo para se tornar um pastor, para se tornar um evangelista, para se tornar nenhum cargo. Nenhum cargo da igreja não precisa ser ungido hoje com óleo. Por quê? Porque o óleo simbolizava o Espírito Santo. Então o óleo fazia nas pessoas, eles mostravam que a pessoa agora estava sendo separada, consagrada para aquele serviço. E é o que o Espírito Santo faz na gente hoje. Então, por isso que hoje nós não usamos mais o óleo para consagrar ninguém, para ungir e separar ninguém. E aí o que acontecia? O que foi que aconteceu? Deus escolheu Saul, Saul pecou e a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Saul. Pelo Espírito ter se retirado de Saul, então vem um espírito mau que foi permitido por Deus e esse espírito mau se apossa de Saul. E a única maneira de Saul ficar calmo era quando Davi tocava. Então Davi tocava e o espírito saía de Saul, o espírito mau, e então Saul se acalmava de novo. E aí o que aconteceu? Quando Davi pecou, ele se lembrou do que tinha acontecido com Saul, que Deus tinha retirado o Espírito Santo de Saul.
Então o que Davi diz? Não tires de mim o teu espírito. Deixa qualquer coisa acontecer comigo, mas não tira de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que o mais importante era ter a presença de Deus com ele. E o Espírito Santo era a presença de Deus com aquela pessoa. Naquele tempo, o Espírito Santo ainda podia ser retirado da vida da pessoa. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que Jesus diz? Ó, ele estará com vocês, ele ficará com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo hoje ele não se retira mais de dentro da pessoa. A pessoa ela pode entristecer o Espírito Santo. A pessoa ela pode esfriar o Espírito Santo, ou seja, ela pode, com as suas atitudes erradas, ela pode impedir que o Espírito Santo venha agir na vida dela de alguma forma, mas o Espírito Santo não se retira da vida de alguém. Antes ele se retirava, na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Hoje ele não se retira mais. Agora nós vamos ver o capítulo 15, que é o próximo capítulo de João, versículo 26 e 27, que diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então ele está falando aqui sobre uma das funções do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O que é uma das funções dele? Ele tem várias funções. Mas uma das funções do Espírito Santo é testemunhar sobre Jesus. Qual é o objetivo do Espírito Santo? É glorificar a Deus e fazer com que as pessoas glorifiquem a Jesus. Conheçam a Jesus. Que Jesus seja o centro de tudo na vida das pessoas. Hoje tem muita gente que se distanciou um pouco dessa verdade do Evangelho e elas dão mais valor ao Espírito Santo do que à pessoa de Jesus. Falam muito do Espírito Santo e nada de Jesus. Mas o que o Espírito Santo veio fazer? O Espírito Santo veio para falar de Jesus. Então, o foco do Espírito Santo é que Jesus seja o centro, é que Jesus seja conhecido, é que Jesus seja ensinado, é que Jesus seja glorificado. Porque quando Jesus é glorificado, Deus é glorificado e o Espírito Santo é glorificado. O Espírito Santo, ele não é maior do que Jesus. E Jesus não é maior do que o Espírito Santo, porque na Trindade não tem uma hierarquia. Deus acima e Jesus abaixo e o Espírito Santo mais abaixo. Não, eles não têm uma hierarquia. Mas cada um tem a sua função e eles agem de acordo com a sua função. A função do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é fazer com que as pessoas conheçam e glorifiquem a Jesus. É fazer com que Jesus seja o centro do culto, o centro da vida das pessoas, o centro da adoração. Não ele, mas Jesus seja o centro da adoração. E ele diz, e vocês testemunharão testemunharão ao meu respeito. O Espírito Santo ele vai vir e vai testemunhar ao meu respeito. Então vocês vão testemunhar também. Porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, vai permanecer em vocês, ele vai estar com vocês para sempre, e aí ele vai dar condições a vocês para testemunharem aos outros ao meu respeito. E também no capítulo 16, versículos 5 ao 15. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque eu falei destas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.
Nesses versículos aqui do capítulo 16, que é o final do discurso de Jesus, nós podemos ver 3 coisas aqui sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que nós podemos ver sobre o Espírito Santo é: eu digo para vocês que é pro bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O que Jesus estava querendo dizer? Que para o Espírito Santo descer e ele poder viver nas pessoas, ele poder ser, as pessoas poderem ser morada do Espírito Santo, precisava que primeiro Jesus fosse. O que Jesus diz? Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ou seja, para que o Espírito Santo descesse para habitar nas pessoas, era preciso que Jesus subisse. É por isso que os discípulos, quando Jesus estava na terra, eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atuava nos discípulos. Mas o Espírito Santo, ele não morava nos discípulos, ele não habitava nos discípulos, e ele ainda não fazia que os discípulos entendessem muitas coisas. Porque para os discípulos poderem entender muitas coisas, o Espírito Santo tinha que habitar neles primeiro. Então, o que acontece? Em Atos 2, foi quando o Espírito Santo finalmente desceu e habitou sobre as pessoas. Antes da passagem de Atos 2, antes daquela festa que aconteceu lá no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Ele vinha, ele fazia a sua atuação, ele se manifestava, mas ele não permanecia nas pessoas. Ele só passou a permanecer depois que Jesus subiu e os discípulos ficaram esperando até o dia daquela festa que conta lá em Atos 2, e aí sim o Espírito Santo desceu e começou a habitar nas pessoas. Então, os discípulos, eles eram sim movidos pelo Espírito Santo, mas eles só passaram a ter o Espírito Santo de fato só a partir de Atos 2. Antes disso, o Espírito Santo não permanecia nos discípulos. Ele atuava nos discípulos, mas ele não permanecia. Ele só passou a permanecer para sempre a partir da passagem de Atos 2. A segunda coisa que nós podemos ver aqui nessa passagem é quando Jesus diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem. Então, o que é que Romanos 3 diz para nós? Romanos 3 diz que todos pecaram, todos se afastaram da glória de Deus. Todo homem é mau, não tem nenhum que procure a Deus. Nenhum homem quer saber das coisas de Deus. O homem é totalmente mau. E o que também que Davi diz lá nos Salmos? Eu sei muito bem que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. Quando ele diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Em outras versões, traduzindo, ele quis dizer o quê? Que eu sei que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. Então, o que a Bíblia ensina para nós? A Bíblia ensina que todos os homens pecaram. Todos estão afastados da glória de Deus. Todos os homens são pecadores desde o ventre. O próprio Deus diz, eu sei que o homem é mau desde a sua meninice. E nenhum homem procura a Deus. Então, se não fosse o Espírito Santo para convencer o homem no coração dele de que ele é pecador, o homem nunca procuraria a Deus. Então, para o homem poder confessar Jesus, para ele poder procurar a Deus primeiro, o Espírito Santo tem que entrar dentro do homem e começar a agir dentro do homem. E a partir do momento que ele entra dentro do homem, ele não sai mais. Porque o que foi que Jesus disse? Estará com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo, ele não sai mais, ele permanece dentro do homem. E aí, quando ele entra, ele convence o homem do pecado. E então é que o homem confessa a Jesus, Jesus, eu sou pecador e eu necessito do teu perdão. Se não for o teu perdão, eu sei que eu já estou condenado e o meu fim é a condenação. E ele diz, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, a não ser, né, quando a pessoa, quando fosse para o céu, no dia daquela festa da ceia de novo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E a terceira coisa que nós vemos sobre o Espírito Santo aqui nessa passagem, ele diz aqui, ó: quando o Espírito da verdade vier, no versículo 13, no capítulo 16, ele os guiará em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvi e lhes anunciará o que está por vir.
Então, o Espírito é que ensinaria toda a verdade para os cristãos. Tudo aquilo que ele ouviu de Deus, que ele ouviu de Jesus, ele ensinaria para os cristãos. E é por isso também que muitas coisas que Jesus disse, muito do que Jesus ensinou e muito do que Jesus fez, enquanto Jesus estava na terra, era encoberto para os discípulos. Muita coisa os discípulos não conseguiam entender, muita coisa que aconteceu os discípulos não conseguiam ainda associar as profecias do Velho Testamento, mas quando Jesus subiu e o Espírito desceu, então o Espírito começou a habitar naquelas pessoas e aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a entender. Eles começaram a se lembrar das coisas que Jesus tinha dito e bater com as coisas que aconteciam no Velho Testamento. Eles começaram a entender o sentido espiritual das coisas que Jesus havia ensinado para eles. O Espírito Santo, lá em Efésios 1, também diz que o Espírito Santo é a marca de Deus nos salvos. Sabe quando você compra, por exemplo, você comprou uma casa, você tem uma casa. Então você pega o documento daquela casa e anota o seu nome embaixo, você assina o seu nome embaixo na assinatura. Por quê? Porque você precisa ter um documento dizendo, o dono dessa casa sou eu, e está aqui a minha assinatura comprovando que eu sou o dono dessa casa. Do mesmo jeito é com o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós passamos a pertencer a Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a marca que marca em nós, que nós realmente agora pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. Para a gente poder saber se uma pessoa é propriedade de Deus, aquela pessoa tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a marca de Deus. Lá em Apocalipse, nós vemos falando sobre a marca da besta. Que fala lá do 666 e tal. Então, aquela marca é a marca de Satanás. E a marca de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. É a marca que marca em nós, Deus carimbou em nós com o Espírito Santo, que nós somos pertencentes a Deus, somos propriedade de Deus e nós estamos guardados para poder receber no dia da promessa. Receber na vinda de Jesus, temos o corpo glorificado, então subimos para morar com o Pai na glória pela eternidade. Então é o Espírito Santo que é a marca dos cristãos. O Espírito Santo também foi aquele que inspirou as Escrituras. E é ele quem nos diz o que há nelas. É por isso que as escrituras elas não têm uma interpretação pessoal. Eu não posso interpretar de um jeito e fulano interpretar de um outro e ciclano interpretar de outro. O que acontece? Ou tem apenas um certo e o resto está errado, ou está todo mundo errado. Porque as escrituras elas só têm uma interpretação. E por que elas só têm uma interpretação? Porque foi o mesmo Espírito Santo que inspirou todas as letras que tem na Bíblia. Foi ele que inspirou os profetas, os pastores, os juízes, os reis. Foi ele que inspirou aqueles homens para que eles pudessem escrever o que tem nas Escrituras. Foi o Espírito Santo que inspirou aqueles homens. Então, se foi o Espírito Santo que ditou no ouvido daqueles homens o que aqueles homens tinham que escrever, então, para mim entender o que tem escrito ali, eu preciso buscar quem? O Espírito Santo. Porque se foi ele que inspirou, então é ele que sabe o significado correto de cada palavra que tem na Escritura. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz, as Escrituras não são de particular interpretação, porque foi o único Espírito Santo que inspirou os homens para escreverem elas. Então, nós precisamos procurar a ajuda do Espírito Santo para entender o que tem dizendo nelas, e é por isso também que a Bíblia só tem uma interpretação. Ele é o outro consolador, que nós vimos aqui em João, e esse outro consolador significa, essa palavra consolador significa paracletos. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita na nossa língua, no português brasileiro. Ela foi escrita em uma outra língua. E essa palavra consolador, que era a palavra que os discípulos usavam para falar também sobre o Espírito Santo, significa paracletos, é uma palavra em grego. Eles viviam lá no tempo que Roma tinha tomado de conta de Israel, e Israel agora estava falando grego, era a língua oficial de todo mundo. E quando foram escritos esses livros, eles foram escritos, o Novo Testamento, em grego. Então a palavra consolador que tem aqui, ela é traduzida em grego por paracletos. E paracletos, ele tem vários significados. Ele significa aquele que acompanha lado a lado para nos ajudar, é aquele que vai estar tipo um pai segurando a mão do filho e ajuda o filho a andar pelos caminhos, a não cair no buraco, a não topar nas pedras, a não desviar para a direita nem para a esquerda. É isso que o Espírito Santo faz.
Ele que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar, então Ele intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos conduz às verdades profundas do Evangelho. É o objetivo do Espírito Santo, nós vimos aqui nesse instante, o objetivo do Espírito Santo é glorificar a Jesus. É Ele também que opera em nós a santificação. Eu sozinho não consigo ser santo. A única maneira de eu ser santo é eu tendo o Espírito Santo dentro de mim. E quando o Espírito Santo vive dentro de mim, então eu vou começar a frutificar. E o meu fruto vai ser amor, paz, paciência, domínio próprio, fidelidade, bondade, aquele fruto que tem lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo. Então, o que é a santificação? A santificação é a prova de que o Espírito Santo habita dentro da pessoa. E aquela pessoa ela só pode se manter santa, ela só pode se santificar se ela tiver o Espírito Santo dentro dela. Se ela não tiver o Espírito Santo, ela não consegue se santificar. Então, a santificação, ela não é uma obra exclusivamente do ser humano. Não é eu, pelo meu esforço, que consigo me santificar. Não, mas o Espírito Santo morando em mim me dá a condição para que eu consiga me santificar. É através do Espírito Santo que nós conseguimos ser santos. É Ele quem opera em nós a santificação. É Ele quem dá a vida à igreja. É Ele quem separa e capacita os eleitos. Ele que separa cada pessoa para a sua função. E os dons também é Ele quem dá, do jeito que Ele quer, para quem Ele quer. E é Ele também quem nos guia. Jesus não está mais aqui. Jesus está no céu. Nós estamos esperando Ele voltar, mas Ele ainda está no céu. Então, quem nos guia aqui é o Espírito Santo. Jesus foi e mais mandou outro consolador. Ele mandou um conselheiro para poder nos guiar e sempre estar ali nos aconselhando no caminho certo que a gente deve viver. Então, esse é o Espírito Santo. Então, se essa aula ela edificou você, se você aprendeu alguma coisa sobre o Espírito Santo que você ainda não entendia, se você gostou dessa aula, então eu queria te pedir para você compartilhar essa aula com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer mais sobre o Espírito Santo, possam entender mais sobre o que o Espírito Santo faz, sobre quem ele é, e essas pessoas possam ser também edificadas e cresçam cada vez mais também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é o que Pedro nos aconselha, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles possam também conhecer mais sobre o Espírito Santo. E aí você pode também se inscrever no canal. E aí quando você se inscreve e você ativa aí o sininho das notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, vai aparecer uma notificação aí no seu celular dizendo que tem um vídeo novo no canal. E toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado. Aqui nesse canal nós temos, além desses vídeos das aulas com ensino básico que todo cristão deve saber, nós temos também a leitura da Bíblia. Para quem não tem muito tempo de estar lendo a Bíblia, porque trabalha, porque tem que cuidar da casa, porque tem isso, tem aquilo. Então, escuta, tem os áudios, as leituras são apenas um áudio para ouvir, e aí dá para ouvir enquanto está lavando louça, enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo alguma coisa. Então, tem vários vídeos aí já, nós já temos de Mateus até Efésios. Já temos de Mateus a Efésios as leituras da Bíblia. E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.